Fala pessoal, estamos aqui na nossa primeira aula, né? E antes de mais nada, antes da gente começar o conteúdo em si, tá? A gente vai mostrar um pouco para vocês, né? O que é programação, tá? O que é JavaScript. Então, esse material aqui eu até que chamo de aula zero, porque não está mostrando em si um conteúdo, né? Nós não estamos mostrando aqui na prática como que a linguagem funciona. A gente está, né, dando uma noção para vocês aqui geral. Então, tanto aquele primeiro vídeo do curso, né, quanto esse segundo e o próximo também, eu chamo de aula zero, que é bem introdução, contextualizando para vocês como executar o JavaScript, bem o básico, beleza? Então a gente vai, né, ter essas primeiras aulas aqui agora. E vamos lá, né? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Já tem um artigo, né, dessa nossa primeira aula, tá? A aula zero aí, que está no Medium. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição também, que vocês vão poder, né, ter de forma escrita todo esse conteúdo que a gente está vendo agora. Tranquilo? Então, vai ser muito interessante vocês acompanharem esse material. Vale muito a pena vocês verem, tá? E creio que vai ser muito proveitoso para vocês. Antes de mais nada, né? É muito importante a gente saber o que é programação, né? Caso você tenha parado aqui do zero, você tenha vindo para cá sem ter nenhuma noção, né? Dessa área de TI, né? Ou sei lá, você já estudou HTML e CSS. Muito provavelmente é essa ordem que segue, né? A pessoa aprende HTML e CSS e aí já quer vir pro JavaScript, né? E depois vai, por exemplo, para um PHP, para um Node, né? Que aí sim tá começando a programação. Tá, Arthur, mas por que HTML e CSS não é considerado programação? Eu tô lá codificando, tô escrevendo meus códigos. Eu no início também achava que HTML e CSS era programação, né? Mas assim, o que a gente precisa entender? Programação, né, é o processo de escrever instruções ao computador, né, de forma que ele consiga entender e executar. As instruções são escritas em linguagem de programação como JavaScript e servem para resolver problemas de automatizar tarefas. Tranquilo? Então, se você ver, o HTML você está exibindo algo na tela. Daqui a pouquinho eu vou até mostrar para você essa diferença. Mas o HTML você vai exibir algo na tela. Está mostrando um conteúdo. O CSS você vai estilizar esse conteúdo. E o JavaScript você vai deixar funcional. Ah, eu quero fazer uma tela de login. Beleza? Tranquilo. O HTML eu coloquei lá o input, bonitinho, né? Tá funcionando e tem um botão também. O CSS você vai deixar bonito. Tava feio, tava tudo cinza, tava sem cor. Você vai deixar bonito com o CSS, né? E o JavaScript você vai deixar funcional. Então quando eu clicar no e-mail, na senha e der um enter, né? Vai ter que buscar o dado no banco de dados, verificar tudo isso. Isso aí já vem no JavaScript. Ou alguma outra linguagem, como PHP, por exemplo. Então, essa é a funcionalidade da programação. Você vai fazer, né, o computador pensar. Porque o computador em si, cara, né, a gente acha que ele é muito inteligente, tem inteligências artificiais hoje em dia, mas o computador em si ele é burro, tá? O que ele faz? Ele segue um passo bem definido de instruções, né, que você vai programar e você vai organizar, e ele vai executar exatamente o que você pediu. Então, a lógica, o pensamento geral está no programador, entende? Então, até um grande exemplo aí, você terá visto em muitos lugares, né? Que é uma receita de bolo, né? Programar como uma receita de bolo. O que você precisa fazer? Você precisa dar a instrução certinha para o computador. Então, primeiro, separa os ingredientes, tá? Depois mistura os ingredientes como ovo, açúcar, manteiga, adiciona farinha e fermento e depois leva ao forno. Isso aqui pode parecer uma instrução bem banal pra gente, tranquilo? Pode parecer algo muito simples, nossa. Mas o computador ele não entende. Tá, vamos supor, eu quero fazer um cálculo, vamos fazer um cálculo soma aí. Beleza? 2 mais 2 é igual a 4. Tranquilo. Aí a gente já pensa, como que a gente soma? Olha, a gente só pega dois números e faz essa soma deles. Mas o computador ele não pensa assim. Você precisa solicitar os dois números, armazenar esse número em algum lugar, realizar a soma e depois exibir os dados. Entendeu? Então, até um grande exemplo que a gente tem aqui para vocês, né? Eu vou até escrever aqui que é meio que a base da programação que você sempre precisa fazer isso. Todo código, né? De forma geral, o que ele vai ter? Vamos montar aqui, né? Eu até peguei o Dry.io, não sei o que conhece, mas é uma boa plataforma para poder fazer exemplos, tá? Então, o computador vai ser uma entrada. Tranquilo? Você vai ter que entrar um dado. O que pode ser entrada? Pode ser um número, pode ser um nome, né? Se for uma calculadora, vão ser dois números. Se for um login, vai ser e-mail e senha. Mas sempre vai ter uma entrada. Vai ter o processamento, tá bom? Vou até mudar a cor do processamento aqui, ó. O estilo, né? Vamos colocar esse losangozinho aqui, ó. Então, processamento. Você vai ter que processar esse dado, né? Fazer alguma coisa com ele. Tá? No caso, se eu inserir um login, você vai né,
pedir o e-mail, a senha, que no caso é a entrada, você vai processar, vai bater no banco de dados, vai verificar se esses dados existem e vai ter que ter uma saída. Então, se você ver, ó, a gente tem a entrada, processamento e a saída do dado, tá? Olhando assim parece, nossa, é muito fácil. Cara, mais ou menos. A entrada pode até ser de boa e a saída pode até ser bem tranquilo também. Mas do processamento vocês vão ver que tem muitas regras no meio. Vai ter condicionais, estrutura de repetição, funções, chamada de API. Pode ter muita coisa nesse meio aqui, tranquilo? Que é o principal foco da programação, né? É o todo, mas é o que eu falei. Foca principalmente aqui que vem a parte um pouco mais difícil, dependendo. Mas a gente vai ver aqui no curso. Então, de forma geral, como um computador ele pensa assim, né? Até peguei um exemplo da Dev Media também, ó. Muito interessante, que aqui você consegue ter uma noção melhor. Você vai ter um input, né? O usuário ele vai digitar, né? Informe seu nome. Vai solicitar, vai pegar o nome, tá? Vai salvar numa variável, né? Que é como se fosse uma caixinha. A gente vai ver isso daqui a pouco. E vai, né? Fazer um processamento, dependendo, pode verificar se o nome está correto, está escrito tudo certinho e tal. E vai ter uma saída. Então escreva, mostra na tela o seu nome. Beleza? Aqui dá para ver bem um exemplo, né? Como isso pode funcionar. Então, de forma geral, essa é a lógica da programação. Um computador ele executa uma regra, né? Como eu falei, entrada, processamento, saída, mas tem que ter uma lógica por trás, uma linguagem, né? Uma sintaxe que o computador vai entender. E essa sintaxe tem uma lógica, tem uma linguagem de programação, tá? Então, eu quero escrever para a web. A sintaxe, a linguagem que o computador vai entender, por exemplo, vai ser o JavaScript. Eu quero escrever para um servidor. Aí ele vai usar, por exemplo, o computador ele vai entender um Node, que é um JavaScript no back-end. Ou vai entender um PHP. Então, pode mudar a linguagem. Ah, tá, beleza. Agora eu quero criar uma programação em baixo nível. Eu quero escrever para computador em si, para máquina. Um computador ele pode entender uma linguagem, por exemplo, um C++, ou até mesmo um Assembly. Então, tudo vai mudar, mas a lógica, de forma geral, é a mesma. Então, entenda bem esse curso, tente estudar muito a fundo, né? Faça os exercícios que eu vou passar para você. E se você entender muito bem essa lógica, você vai conseguir mexer em qualquer linguagem. Tranquilo? Mas agora, né, vamos ao que interessa nesse curso de fato, que é o JavaScript, tá? Se vocês verem no material que eu mostrei para vocês aí, né, vai ter uma parte de JavaScript também. Então, o que é o JavaScript? É uma linguagem de programação de alto nível, criada inicialmente para adicionar interatividade às páginas web. É uma das linguagens mais populares do mundo e está presente em praticamente todos os navegadores modernos. Tranquilo? Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é uma linguagem de alto nível ou de baixo nível, tá? Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que ela é muito parecida com a máquina, com o computador. Tranquilo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Assembly. Se a gente vê um código em Assembly aqui, né, eu até aprendi um pouco sobre Assembly nesse período da faculdade, mas é mais difícil. Se você ver aqui, ó, o Assembly, ele entende muito parecido com o computador, tá vendo? Isso aqui é um código em Assembly, ó. Por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó, um código em Assembly. Muito difícil, muito complicado de entender. É muito parecido com o computador, como ele vai entender. Agora, uma linguagem de alto nível, vamos pegar aqui então um código, deixa eu ver, em Python, tá? Só para, né, fugir um pouco do JavaScript aí. Um código em Python. É muito parecido com o ser humano. Se você ver aqui, ó, né, quem tem uma noção básica de inglês aí, ó, input, entrada, né, digita sua idade e salvou a idade aqui na variável, tá? Não precisa entender a sintaxe, só entender a lógica. If é o que? Em inglês, o if é o se. Se o número, né, dividido por 2 foi igual a 0, print, mostra na tela, tá? O que eu quero mostrar aqui pra vocês? Não é a sintaxe do Python, né? Talvez pode até ser muito estranho pra você entender isso aqui. Mas eu quero mostrar que uma linguagem de alto nível, como Python ou JavaScript, é muito mais parecido com o ser humano. Se você parar e ler aqui, ó, você não vai entender o código. Se você tá começando agora, vai ficar difícil de entender o que tá acontecendo. Mas você já consegue ver que você entende alguma coisa. Alguma coisa que está escrito aqui. Um print. Print é o quê? Printar, é mostrar na tela, né? Input é uma entrada, tá? If é se alguma coisa acontecer, mostra uma coisa. Se não, mostra outra. Então, é bem parecido com o que a gente já entende. Só precisa ter uma noção de inglês. Tranquilo? Então, isso é uma linguagem de alto nível e é o caso do JavaScript. Uma linguagem parecida com como o ser humano entende. Tranquilo? E ele, né, algumas informações dele aqui um pouco mais teóricas. O JavaScript ele é interpretado, né? Não precisa ser compilado. Uma linguagem compilada, né? Por exemplo, como o C ou como o Java, demora um pouco mais dependendo para ser executada. Interpretada, você vai interpretar, você vai entender ela, né? Enquanto está sendo executada. Então, é muito interessante. É multiplataforma. Então, funciona em navegadores, servidores, como o Node, por exemplo, tá? Ou em outros ambientes também.
Hoje em dia cria até aplicativo com o JavaScript, então ele é muito interessante, né? Suporte a programação funcional e orientada a objetos, tranquilo? Nesse nosso curso não vamos ver orientação a objetos, tá? Eu já até fiz algumas lives aí em C++ de orientação a objetos. Vou fazer daqui a pouquinho, né? Já dando um spoiler. Um curso de Java, né? Então vai ter orientação a objetos em Java. Mas aqui a gente vai focar em programação funcional. Mas saiba, JavaScript funciona os dois, né? Suporta os dois tipos. E tem uma comunidade ampla em constante evolução. Se você abrir agora, né, na web, você vai ver vários lugares, né, mostrando, né, com comunidades, perguntas, tira dúvidas do JavaScript. A comunidade ela é muito ativa, então é ótimo para isso também. Tranquilo? Eu até trouxe um exemplo aqui muito interessante, né, caso você não conheça, a diferença de front e back-end, tá? Front-end é até como a gente mostrou aqui, ó. Pode dizer que aqui o front-end é o computadorzinho, né? É o aplicativo que o cara está informando o teu nome, tá vendo? Então, front-end é a parte visual, é o que o usuário vê, front, né, a frente. E o que roda muitas vezes, na maioria das vezes no front? HTML, CSS, JavaScript. Para mobile pode mudar um pouco, mas aí mudar essas tecnologias, tá? O Node também pode. Então, front-end é a parte visual, é o site, é o aplicativo, tranquilo? Que vai para uma conexão, olha aqui, com o servidor, né, que é o back-end. Então, muitas vezes o servidor, né, você vai criar uma API. Se for na web, você vai ter que criar uma API ou em Java, ou em Python, ou em C++, PHP, tá vendo? Ou até Node, esse Node aqui, ó, JS, é a forma de você usar o JavaScript no back-end, né? Porque você vai ver o que? O JavaScript, ele é uma linguagem da web. Ele é uma linguagem que ele roda no navegador, tá vendo aqui, ó? Então, ele foi criado para poder ser usado na web, como eu já falei aqui no artigo. JavaScript é uma linguagem de programação, né, desenvolvida para a web, tá vendo? Então, ele roda no front-end, mas também criaram um Node para poder rodar no back, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse esquema? Tem o front-end, que é a parte visual, o back-end, né, que é onde vai ter a conexão com o banco de dados, né? Eu inseri um dado aqui no front, vou passar para o back-end e vai salvar no banco de dados. E o que é o back? Né? O que é essa tal de API? É a ponte. Eu inseri algo no front-end aqui, vou passar, né, via ponte para o servidor, que esse servidor vai salvar no banco de dados. Então, espero que tenha dado para entender um pouco esse esquema, né? Qualquer pergunta podem falar também, a comunidade, né, do nosso Discord está aqui na descrição. Mas esse aqui é o lance. Tem o front e o back-end. Tá? O front-end é o que o usuário vai ver, né? Muito provavelmente com HTML, CSS, JavaScript. E o back-end é onde vai salvar com um banco de dados. Que você vai usar um Java, um Node, um Python, tranquilo? Então esse esquema aqui dá para entender muito bem, né? E, né, para vocês verem que eu não estou falando besteira, se você der uma pesquisa assim, para pesquisar linguagens mais usadas em 2025, vocês vão ver que usa muito Python, o Java, o JavaScript, tá vendo? Se você abrir esse site aqui, ó, JavaScript, ele sempre está entre os três primeiros. Então, Python, Java e JavaScript. Nesse site aqui, JavaScript é o terceiro linguagem mais usada. Mas se você for ver em outro site também, ó, sei lá, vamos abrir esse TechnoSpeed. O primeiro é Python, depois é JavaScript com TypeScript, tá vendo? Então, é uma linguagem muito usada e vale você super aprender, tá? É uma linguagem para web, como eu falei. Então, por exemplo, vamos abrir um site aqui, peguei meu portfólio, né? Você consegue ver que se eu for em, né, botão direito, inspecionar, ou se você tiver, né, com o teclado abrindo T2, pode clicar em F2, clicou aqui. Se você for em console, aqui eu já consigo rodar um JavaScript, tá? Console.log. Vou colocar uma mensagem genérica aí que todo mundo coloca quando começa a programar, que é Hello World, tá? Hello World. Se eu rodar esse código, viu que ele mostrou a mensagem aqui? Vamos para outro exemplo. Vamos colocar aqui, ó, console.log, tá? Vou colocar 3 mais 5. Retornou 8. Então, você consegue programar em JavaScript por aqui, tranquilo? Porque ele é uma linguagem para web. Ele é uma linguagem, né, para internet, para o browser, para o navegador. Então, isso é muito interessante do JavaScript, né? E, né, pro fim dessa aula aqui, vou mostrar para vocês, né? Eu peguei o código fonte aqui, ó. Esse aqui é o meu código desse site que eu criei, tá? Meu portfólio. Como que a gente consegue ver a diferença entre HTML, CSS e JavaScript? Aqui já tá tudo conectado, né? Se eu clicar aqui, eu consigo descer, consigo navegar, fazer tudo. Se você ver, tem até um bot também, ó. Se eu clicar aqui, ó, vai abrir o meu chatbot. A gente consegue acessar ele, tá? Aqui não vai funcionar porque tá em outro domínio, né? Tá no meu arturbomtempo.dev. Então, se a gente abrir aqui, ó, arturbomtempo.dev,
.dev, o bot vai estar funcionando normalmente, tá bom? Então, se você ver, eu tenho o meu chatbot, tenho o meu site todo que bonitinho funcionando. Concordam comigo? Mas e se eu tirar o meu CSS? O site vai ficar só com HTML. Tá tudo desconfigurado, com uma imagem gigante. Cadê o texto também? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Aqui os textos, calma. Se você vir aqui embaixo, aqui o meu texto todo desconfigurado. Então, o HTML vai ser o conteúdo. Você vai inserir algo na tela. Tranquilo? Já o CSS, ele vai deixar um negócio bonito. Então, meu site bem funcional, bem bonito, né? Então, esse é o CSS. E o JavaScript? O JavaScript vai deixar o seu site interativo. Então, por exemplo, vamos para o mobile aqui, né? Eu tenho esse meu menuzinho. Se eu clicar aqui, mostra essa parte, tá vendo? Isso é interativo. Isso aqui é o JavaScript que está fazendo. Se eu tirar o JavaScript do meu site aqui, ó, vou comentar aqui. Não funciona mais, ó. Eu clico no botão, ele não funciona, ele não tá abrindo nem fechando. Então, não tá mais interativo o meu site. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho um JavaScript também pro meu chatbot, né? Tem um botãozinho aqui que se eu clicar, abre, né? Se eu vier aqui e comentar, né, tirar o meu JavaScript do bot, aqui, meu bot sumiu. Porque o JavaScript ele vai deixar o seu site interativo. Então, assim, queria falar um pouco maior para vocês entenderem isso, né? O que é uma linguagem de programação? É onde vai conseguir dar ordem para o computador. Vai ter uma entrada, um processamento e uma saída, né? O que é o JavaScript? Uma linguagem muito popular usada na web para você desenvolver sites e aplicativos, né? De forma funcional aí. E o JavaScript ele é uma linguagem do computador. Ele é uma linguagem usada no seu browser. Então, sendo assim, a gente já concluiu essa primeira parte da nossa aula, beleza? Agora nós vamos ver, né, na próxima aula, como que funciona, né? Como a gente pode executar o JavaScript, beleza? Então, aguardem aí que já vai começar a mão na massa e vai ser muito interessante ter você aqui com a gente.